Bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz para você que está aí na sua casa também, que está adorando a Deus juntamente conosco. Te convido. O Deus que está aqui é o mesmo Deus que está aí. Nós sabemos que Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares. Aonde tem um coração contrito, chamando por Ele, o adorando, Ele ali está. Mas eu te convido a estar conosco, estar em unidade, estar em comunhão com a igreja e vir adorar o Senhor juntamente conosco. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta manhã. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. De antemão, vou pedir para vocês abrirem 1 Pedro, capítulo de número 2. O apóstolo Pedro escrevendo à igreja. E, irmãos, verdade é que quando nós subimos aqui, ou quando nós vamos em qualquer lugar ministrar uma palavra de Deus, a verdade é que a palavra de Deus fala primeiro conosco. Nós lemos uma palavra, o Espírito Santo fala ao nosso coração, nós identificamos que ali tem algo para nós, e quando nós somos convidados, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos faz lembrar. Então eu quero te dizer que essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã, o Espírito Santo primeiro trabalhou na minha vida. Ele primeiro disse algumas verdades para mim, que eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta manhã. E nós vamos falar nesta manhã da grande batalha, que é a batalha da nossa alma, que é a batalha da nossa mente. Nós ouvimos muitas das vezes falar sobre o Espírito, e nós nos esquecemos da alma, que é onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, que ela é eterna e que ela também precisa ser tratada. Ela também precisa passar pelo processo de renovação, de transformação, para que a palavra de Deus nos fala, para que eu possa experimentar a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Então, lá em 1 Pedro 2, nós vamos falar desse título, né, que foi o que Deus colocou no meu coração, a grande batalha da nossa alma, com base bíblica, mas também trazendo alguns trechos do livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Nós vamos falar aqui um pouquinho do capítulo 4 e do capítulo 5, que fala pense positivo e pouco a pouco a transformação da nossa mente. É pouco a pouco, mas ela precisa existir. Ela tem que existir. Amém? Explanando aqui um pouquinho, irmãos, para vocês, do contexto dessa leitura que nós vamos fazer, Pedro, ele estava explicando para aquelas pessoas, para aqueles irmãos, como é que deveria ser vivida a vida cristã em termos de comportamento por alguém que aceitava a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, vocês que aceitaram a Cristo, que confessaram a Cristo, o que é esperado de vocês agora? Irmãos, essa palavra ela é viva. Essa palavra ela é atemporal. Ela serve para nós também nos dias de hoje. Numa época em que os cristãos eram muito perseguidos, vocês conhecem a história da igreja primitiva? A história da primeira igreja, o primeiro martírio, Estevão, quando Paulo, ainda Saulo, e nós vamos meditar um pouquinho de Romanos para complementar, 1 Pedro e Romanos 12, quando Saulo, ele está lá agitando, e ele está lá fomentando o martírio dos cristãos, até ele ter o encontro com o Senhor. E aqui também nós vemos, né, aqui nessa epístola de Pedro, que existe também um texto que é muito deturpado entre algumas pessoas, que é no momento que ele vai falar às mulheres, né, mulheres, não seja o seu adereço no cabelo, no frisado do cabelo, ou nas joias. Aqui algumas pessoas utilizam esse texto para falar que a mulher não pode se cuidar,
para falar que a mulher não pode se arrumar, mas isso é uma mentira, porque quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que o que ele estava falando, dando continuidade ao versículo, ele fala, mas antes, primeiro, priorize ter um espírito manso, ou seja, não é para você deixar de se cuidar, mas o externo não é prioridade. O interno é prioridade. Para que, se o vosso marido ainda não for crente, você o ganhe a Cristo com o espírito manso. É isso que a palavra de Deus nos diz. Amém? Irmãos, quero ler com vocês então, 1 Pedro 2, 11 e 12, que vai dizer assim. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências. Concupiscências, amor, aqui, irmãos, eu falei amor, gente, acho que meu marido está pensando em mim. Irmãos, concupiscências aqui quer dizer desejo desenfreado de algo. A Bíblia nos fala de desejo desenfreado, concupiscência dos olhos, aquilo que o meu olho, ele deseja. Furiosamente, eu preciso olhar, eu preciso ver. Fala de concupiscência da carne, aquilo que a minha carne deseja a todo custo, que muitas das vezes não conseguimos lutar contra ela. É isso que está falando aqui. E o dicionário nos traz que concupiscências é anelo de prazeres sexuais. Então vamos lá, começo do versículo 11 de novo. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências, que é paixões, carnais, que fazem guerra contra a alma. Contra a alma. A batalha da alma, um combate contra a alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação, pelas boas obras que em vós observem. Agora, abram lá em Romanos 12, um texto super conhecido, né, irmãos? Principalmente o versículo 1 e 2, um dos textos mais conhecidos das Escrituras. O contexto aqui era bem parecido. Aqui o apóstolo Paulo, ele escreve para uma igreja nova, para uma igreja recém-convertida, uma igreja que se converteu por conta do Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, e ali ele está escrevendo para a igreja a mesma coisa. Quais eram os comportamentos esperados de uma igreja? De um irmão que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador. E aqui, irmãos, Roma era como se fosse a Dubai de hoje. Tudo de melhor vinha de Roma, voltava para Roma em termos financeiros, em termos intelectuais. Então a gente consegue observar que ela era uma cidade que estava muito no alvo. E ali então Paulo escreve para um povo novo convertido, explicando os formatos de quem segue Jesus. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão ou misericórdia, depende da sua tradução, então pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação. Só transformando é que eu consigo experimentar. A Bíblia, ela não muda e a Bíblia, ela não mente. Somente transformando o nosso entendimento é que nós vamos viver na nossa vida a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Tudo bem até aqui? Irmãos, eu vou perguntar de novo, vocês não deixam aqui sozinha, eu não gosto. Tudo bem até aqui? Amém. Vamos orar. Pai de amor e de bondade, nós estamos aqui neste momento, Pai. Senhor, nós já te adoramos, Pai, com os louvores, com a nossa adoração cantada. Nós já te adoramos com as nossas ofertas, Pai, em valor, em dinheiro.
Senhor, nós já te adoramos através da oração intercessória. As crianças estão te adorando lá embaixo agora, no culto delas, aprendendo mais do Senhor. E Pai, este é o momento do Senhor falar conosco através da Tua palavra. Espírito Santo, nós te pedimos encarecidamente, fala conosco, Espírito Santo. Abra o nosso entendimento, Espírito Santo, para tudo o que o Senhor realmente deseja falar ao nosso coração, que nós consigamos vir a entender, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, eu confesso que sou totalmente dependente do Senhor para pregar essa palavra, Pai. Me dá graça, me dá sabedoria e que seja feito segundo a Tua vontade. Aleluias. Queridos, nós vivemos numa geração onde as nossas preocupações na modernidade é com muitas coisas. Alguns se preocupam com aquilo que Satanás, com aquilo que o inimigo das nossas almas pode roubar. Muitas pessoas preocupadas com crise no casamento, e não é que não tenha que se preocupar, tá bom? Tem que se preocupar, mas tem gente que só se preocupa com isso, é focado só nisso. Então tem gente que se preocupa com crise no casamento, com a educação dos filhos, com crise financeira. Lembrando que tem que se preocupar mesmo, você tem que buscar melhorar a cada dia, entendendo a vontade de Deus para você, para sua família, para a tua vida, o teu chamado individual, ok? Eu gosto de falar que existe um chamado universal para toda a igreja sou eu e é você, tudo bem? Um chamado universal para todos nós, mas existe também um chamado individual, um chamado para cada um. E você precisa estar atento para entender para o que Deus está te chamando. Tudo bem até aqui? Mas, claramente, quando a gente observa as Escrituras, a gente pode entender, quando observamos as Escrituras e o comportamento pós-modernidade, a gente consegue compreender que o inimigo, desde que o mundo foi instituído, o que ele quer é roubar a nossa mente, a minha e a sua. O que ele quer é tocar na nossa alma, na minha e na sua. Sabe por quê, irmãos? No Espírito, ele não pode tocar. O Espírito, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você, o inimigo não pode tocar no seu espírito, mas ele toca na tua alma. Ele te adoece com pensamentos, com sentimentos, com ações, reações, com sensações que nós sentimos desde a nossa vida ultrauterina. Lá no Salmo 139 vai dizer que Deus nos fez no ventre da nossa mãe, de forma maravilhosamente, Ele nos criou, e que Deus já conhecia todos os nossos dias. Então, desde lá, nós vamos criando e depositando sentimentos na nossa alma. E muitas das vezes, a gente deixa a nossa alma sobrecarregada. A gente não passa pelo processo de transformação da nossa alma e da nossa mente. Então, nós podemos observar que o inimigo da nossa alma, neste tempo, desde que o homem foi formado, então, é ganhar a nossa mente. E Joyce Meyer, ela escreve o livro O Campo de Batalha da Mente, justamente para tentar nos fazer entender, baseado nos versículos da Bíblia que nós lemos, que existem correspondentes mentais. Existem correspondentes mentais que promovem as nossas atitudes, que promovem as nossas ações e as nossas reações. E se eu não guardo a minha mente, se eu não a protejo, vão se criando fortalezas ao redor dela, e que depois é difícil de serem tiradas. Nós precisamos, irmãos, guardar a nossa mente. E daqui a pouco a gente vai entender que mente e alma é a mesma coisa nas Sagradas Escrituras. Amém? Eu li 2 textos, então, que falam de mente. Eu gostaria de contextualizá-los, para vocês terem a dimensão que não é fácil falar de mente. E o que a palavra de Deus quer nos dizer nesta manhã. Romanos 12:2, quando o apóstolo Paulo ele diz: e não vos conformeis
A ideia aqui é de conformação mesmo, é de não entrar na forma. Quando você faz um bolo na sua casa e a forma está torta, o bolo sai torto. Quando você faz um bolo na sua casa e a forma está furada, não me pergunte qual que é o nome daquela forma que tem o negócio no meio, mas o bolo sai furado. É essa a ideia de Paulo. Não entra na forma, não conforma, mas transforma. É isso que Paulo estava querendo dizer aqui. Irmãos, a palavra transformai-vos, eu fui buscar. Na língua portuguesa, ela tem duas características do tempo verbal. Nós temos algum professor aqui, nesta manhã? Não? Ela tem duas características do tempo verbal que é muito importante para que a gente entenda o versículo, irmãos. A gente precisa esmiuçar a palavra de Deus, para que a gente extraia o melhor do que o Senhor quer nos dizer. Primeira característica, ela está no imperativo. A palavra transformai-vos está no imperativo. Toda vez que na língua portuguesa uma palavra está no imperativo, é uma ordem. É uma ordem essa palavra, esse verbo, seja negativo, seja positivo. Então, o que Paulo estava querendo dizer aqui é que é uma ordem transformar. Não é para quem quer, para só quem acha que precisa. Ou quando a gente pensa, é novo convertido, só ele precisa transformar. Ou eu nasci em berço evangélico, eu não preciso transformar. É uma ordem para que nós transformemos a nossa mente. Não é só para quem acha que precisa. Amém? Até aqui? Não conforma, mas transforma. A segunda característica dessa palavra é que o verbo está no presente contínuo. Quando o verbo está no presente contínuo, quer dizer que é um processo, é uma continuidade daquela ação. Eu precisei transformar ontem, eu vou precisar transformar hoje, eu preciso transformar amanhã, e enquanto vida eu tiver, eu preciso transformar a minha mente. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Vocês estão me entendendo, irmãos? Para que, aí sim, eu experimente a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. Irmãos, mas tem uma coisa que eu preciso explicar antes de entrarmos, de fato, na pregação. Vocês já sabem da tricotomia humana, ok? Nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Isso aí, tranquilo. Tranquilo, irmãos? Tranquilo? Você tem dimensão do que isso quer dizer na sua vida? Você tem cuidado da sua saúde, do seu corpo, de como você se alimenta? Você tem cuidado da sua alma, fazendo detox das suas emoções, cuidando dos seus sentimentos? Você tem? Você tem cuidado do seu espírito, que é aquele que se conecta com Deus? Muitas das vezes nós cantamos, nós falamos por falar. A gente não medita. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Tudo bem até aqui? Ok. Irmãos, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, que eu já dei até uma prévia no começo, principalmente quando nós tomamos a decisão por andar com Cristo, nós aceitamos Ele, deixamos Ele entrar no nosso coração, transformar a nossa vida, nós passamos a orar. Isso se dá no âmbito do Espírito. A palavra de Deus nos diz que tudo se faz novo. Isso está falando do nosso espírito. O Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós, passa a fazer morada dentro de nós. A nossa fé começa a aumentar, nós começamos a falar com o Senhor. Ele começa a derramar dons sobre a nossa vida, a se revelar a nós, no campo do Espírito. O nosso corpo nada muda. Não é porque eu aceitei a Cristo que eu não vou ter mais fome, não vou ter mais sede, não vou sentir frio. Não vou ter as necessidades humanas normais. Quando eu estou com fome, eu preciso comer. Quando eu estou com sede, eu preciso beber. Quando faz frio, eu preciso me agasalhar. Depois de muito tempo, irmãos, ontem eu coloquei blusa no João. Ontem precisou, fez frio. Eu preciso usar uma roupa mais leve quando está muito quente. Nosso corpo nada muda. Mas e a nossa alma? Que é o que nós vamos focar nesta manhã. A nossa alma, irmãos,
inicialmente, nada muda também. Nada muda. A palavra de Deus vai nos dizer que na nossa alma é um processo. A nossa alma, como eu disse, é onde estão nossas emoções, onde estão nossos desejos, nossas vontades. Dor, alegria, medo, raiva, decepção, frustração. Todos os sentimentos humanos que existem, eles estão no âmbito da alma. Tudo bem? E todos nós, irmãos, eu e cada um que está aqui, não tem um que é diferente. Todos nós, ao longo da nossa vida, nós vamos acumulando sentimentos no nosso coração, na nossa mente, palavras que talvez um dia você ouviu na sua infância ainda. Irmãos, eu já tive a oportunidade de conversar com um senhor de quase 70 anos. E esse senhor se abrir e chorar e falar que ele viveu a vida inteira com uma palavra atravessada do pai dele. Isso foi na infância. Então, todos nós, irmãos, nós carregamos, nós vamos acumulando ao longo da nossa existência, como nós vimos, desde lá em Salmo 139 vai dizer, nós vamos acumulando sentimentos. A alma, irmãos, ela é eterna. É por isso que nós cristãos, todo mundo aqui é cristão, amém? Amém? É por isso que nós não somos a favor do aborto. Porque nós entendemos que lá quando a gente estuda na biologia, que quando há junção do espermatozoide com o óvulo, o que a biologia chama de fecundação, ali já existe uma alma vivente, ali já é vida para o nosso Deus. É nisso que nós nos apegamos, é isso que os ativistas anti-aborto, que também defendem o que nós defendemos, se apega, é na palavra de Deus. Então, irmãos, a alma ela é eterna, só que tem um problema. Como eu disse, a nossa alma muda ou não muda? Quando a gente aceita Cristo, logo de cara, não muda. Nós continuamos carregando todos aqueles sentimentos. A nossa alma, ela não muda. O Espírito, irmãos, é obra imediata, como eu disse. Deus se revela, Deus mostra a vontade dEle, maravilhosa para a nossa vida. A gente começa a ter sonhos, eu não sei você no começo da sua conversão, mas eu sonhava muito, Deus me dava muitos sonhos e coisas que depois aconteciam, irmãos. Deus é bom. Isso se dá no âmbito do Espírito, é obra imediata. No corpo, nada muda. Eu estou agora aqui morrendo de calor, irmãos. Nada muda, eu continuo sentindo calor, do mesmo jeito. Mas na alma, inicialmente também não acontece nada, porque a alma é processo. A palavra mente no grego, irmãos, ela é a mesma coisa para a alma. Ela fala aqui de pneumo, fala de alma. Então, eu entendo, mais uma vez, que eu só posso alcançar ou experimentar essa vontade quando a minha mente, quando a minha alma, ela é transformada. Mas sabe o que é mais complicado, irmãos? A nossa alma, ela tem uma subdivisão. A nossa alma, ela é subdividida em personalidade, caráter e temperamento. E cada uma dessa subdivisão implica em ações, em atitudes, em reações vinda da nossa alma. E que deixa ou não, depende, eu viver a vontade de Deus para a minha vida. Irmãos, personalidade, ela é formada do 0 aos 7 anos. Então, eu e muitas mães, muitos pais que estão aqui, têm crianças abaixo de 7 anos. Lembre-se sempre que você está formando a personalidade do seu filho, da sua filha. A personalidade, ela é dividida em 2 fatores. O primeiro vai falar sobre a influência do meio. O que seria essa influência do meio que forma 50% da personalidade do nosso filho? Com quem que essa criança vive? Aonde ela vive? Que escola ela estuda? Quem são as pessoas que cuidam dela? Quais são os desenhos que ela assiste? O que ela vive até os 7 anos de vida?
forma 50% da personalidade da criança, do indivíduo. Os outros 50% é DNA mesmo, irmão, não tem o que fazer. 50% do seu pai, 50% da sua mãe, forma essa metade, com a outra metade, que é a influência do meio, deu o que você é. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza. Segundo é o caráter, segunda divisão da nossa alma. Irmãos, o caráter é aquilo que eu deixo as pessoas saberem e conhecerem da minha personalidade. Dá para maquiar caráter, dá para fingir caráter, dá para fingir você ser o que você não é. É por isso que você já pode ter ouvido falar, ou já ter falado também, nossa, eu gosto de fulano, fulano é bom caráter. É aquilo que você pode julgar, é aquilo que as pessoas podem falar a seu respeito. Ou uma outra versão também, nossa, Beltrano está na igreja há tantos anos, Beltrano é mau caráter, ainda faz intriga, fofoca, é o que você consegue julgar, é o que você consegue ver do indivíduo, ver da pessoa. Tudo bem até aqui? Personalidade, caráter. Irmãos, Deus, Ele está mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso carisma, do que com aquilo que eu passo para as pessoas, do que o que vocês estão vendo aqui é nada, irmãos, porque Deus está preocupado realmente com o que eu sou, com o que você é, quando não tem ninguém olhando. Quando Satanás joga uma seta e você cai ou não cai. Quando existem coisas que você pode ir ou não ir, falar ou não falar, fazer ou não fazer. Irmãos, caráter vem antes de trabalho para Deus. Caráter é aquilo que eu deixo Deus me transformar. É um pouquinho que eu mostro da minha personalidade. Nós vivemos numa geração que ouve com os olhos. Nossa geração ouve com os olhos. Eles não querem saber o que você está falando. Eles estão olhando para o que você está fazendo. Você pode falar, leia a Bíblia, não roube, ore. Se você não ler a Bíblia, se você roubar, se você não orar, seu filho não vai fazer. Porque ele não está preocupado com as palavras que saem da sua boca. Ele quer ver, é atitude. Ele quer ver como funciona, na prática, esse negócio. Irmãos, eu não sei se seu filho é como o meu, mas eu imagino que sim. Ô criançada esperta, irmãos. Irmãos, tem dia que o João me faz umas perguntas de coisas que eu falei, que eu achei que ele não estava ouvindo, que o pai dele estava conversando. Passa uma semana, passa 2 semanas, o João me joga na mesa, tal situação. Hã? É, irmãos, eles estão de olho em tudo que nós estamos fazendo. Então, o caráter é tudo aquilo que eu quero mostrar, que eu deixo as pessoas verem. E o temperamento, irmãos, que é a última divisão, subdivisão, né, da nossa alma. O temperamento foi Deus que te deu. Meu temperamento foi Deus que me deu. E por critérios de estudo, a ciência divide em 5 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático e um que saiu há pouco tempo atrás, que é o supino. Então, são 5 temperamentos. E não dá aqui para explanar todos, eu sei qual que é o meu, e eu incentivo você, que ainda não sabe, porque eu imagino que a maioria já sabe qual é o seu temperamento, a buscar conhecer o seu, a entender. Por que muitas das vezes você reage de algumas formas? Por que algumas das vezes um é mais tranquilo num relacionamento, o outro parece que pega fogo 24 horas. É bom você conhecer o seu, você entender o que se passa aí dentro de você. Irmãos, o temperamento quem nos deu? Quem te deu seu temperamento, irmãos? Quem deu meu temperamento, irmãos? Irmãos, vem comigo, por favor. No entanto, é impossível eu me relacionar com o Senhor e Ele não transformar
a minha vida. Ah, Jaque, o temperamento foi Deus que me deu, então a culpa é dele, e é por isso que eu falo o que eu penso, eu falo o que eu quero, eu brigo com todo mundo. Irmãos, se você faz isso, é porque você ainda não se deixou ser moldado pelo Espírito Santo. É impossível uma pessoa, os sanguíneos e coléricos vão entender bem o que eu estou falando. A gente pega fogo por dentro, a gente quer responder. Sem Cristo a gente respondia. Sem Cristo a gente não voltava com desaforo para casa. Mas uma vez que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em mim, eu começo a medir as minhas palavras, eu começo a pensar como Ele. Eu entendo que eu não posso ficar batendo na mesa, que eu não posso ficar gritando numa fila, me achando melhor que os outros que também estão esperando, que eu não posso ficar dando barraco no trânsito. Eu entendo que Ele está transformando a minha vida. Tudo bem? Irmãos, por isso que relacionamento com Deus é algo tão importante. Porque Deus, Ele vai moldando o nosso temperamento. Por isso que eu não posso viver do testemunho do outro, da fala do outro. O testemunho do outro, ele é bom, serve de exemplo, sim, edifica a igreja, edifica. Mas na hora que o negócio aperta, que o bicho pega, é o seu relacionamento com Deus. É a sua intimidade com o Senhor que vai te tirar dali ou não. Na hora que o negócio pega, você pode até lembrar de algum testemunho que pode vir a te encorajar, mas é o seu relacionamento com o Senhor que vai determinar como você vai estar. Então, quanto mais eu me relaciono com Cristo, mais o meu temperamento é moldado, e mais ele começa a se revelar a minha alma, revelando o caráter dele. E aí, irmãos, nós aprendemos que ele nos chamou para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Amém? Aleluias. Então, irmãos, eu não falo tudo o que eu penso, eu não falo tudo o que eu quero. Sabe, irmãos, esses dias, eu senti uma vontade tão grande no meu serviço, de fechar o notebook, levantar e ir embora para casa, no meio do expediente. Mas eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Não tem como eu fazer isso. E a gente entende que até essas situações mais difíceis, mais complicadas, é Deus trabalhando na nossa vida. É Deus vendo qual que é o nível que Ele está dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Então, o Espírito é obra imediata, no corpo nada acontece, na alma é um processo. Mas Paulo, ele nos garante que a única forma de alcançar essa vontade é tendo a mente transformada e não conformada com o século. Tudo bem? Irmãos, existem muitos processos históricos que a maioria de vocês já conhece, que eu vou citar alguns aqui que cabe dentro da palavra. Então, eu gostaria de, não dá para falar de todos, mas eu gostaria de trazer alguns que fizeram com que nós chegássemos neste século aqui, o século 21, na pós-modernidade. E eu quero rememorar vocês de alguns pontos, que nós não podemos nos conformar. A era pós-moderna, que é essa que nós estamos inseridos, século 21, começou no final do século 20, com a queda do Muro de Berlim, lá na Alemanha. E quando, depois dessa queda, historicamente, isso, qual que é a palavra? Isso resultou numa mudança de ideologia da sociedade. Pessoas passaram a fazer coisas que antes não fariam. Pessoas passaram a agir de forma que antes não agiriam. E nesse tempo surgem as máximas da mudança da liberalidade, irmãos. A gente precisa contextualizar para vocês entenderem. Porque que muitas das vezes nós pensamos o que pensamos, sentimos como sentimos, agimos como agimos. Aonde nós estamos inseridos? Então isso surgiu as máximas da mudança da liberalidade, desculpa. Então o indivíduo começou a viver livre. Mas o principal, irmãos, formato... Obrigada.
Irmãos, eu estou assando aqui. Mas o principal formato que traz a pós-modernidade que nós vivemos hoje é a trilogia: pluralização, individualização e secularização. Nós vamos falar muito rápido sobre isso. Pluralização, irmãos. Tudo é plural. Tudo depende do que eu penso, depende do que eu quero, depende do meu ponto de vista, depende se eu concordo, porque se eu não concordar, tchau, eu não volto nunca mais. Tudo depende do que eu acho, do que um grupo acha, do que ele quer. Mas, irmãos, num tempo onde a sociedade vive no plural, nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras e ver que nós servimos um Deus de absoluto. Um Deus que não errou ao deixar o plano da salvação e que tudo que está ali escrito é real para nós. E nós devemos viver segundo essas ordenanças. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de absoluto. Jesus, quando ele disse a respeito de si mesmo, ele falou: eu sou a verdade, eu sou o caminho. Ele não é uma verdade que você tem outras para escolher. Ele não é um caminho que te dá liberdade para você escolher outros. Você pode escolher outros, mas que não são baseados nas Sagradas Escrituras, que não está no caminho do Senhor. Ele é o caminho, ele é a verdade, é uma única verdade, um único caminho, uma vida com Cristo. Amém? Individualização. Irmãos, nunca se incentivou tanto o indivíduo a ser centrado nele mesmo. Você pode, você consegue, você é o melhor, vai lá e faz acontecer, você. Processo de individualização também veio com o século 21. Irmãos, e quando a gente entra nesse quesito de individualização, nós vemos que as pessoas, elas estão cada vez mais, os números aumentam, cada ano que passa, escolhendo e preferindo estar sozinhas. É tudo centrado nele, é ele que faz acontecer, ele vai viver a vida dele do jeito que ele quer, fazendo o que ele quer, e é tudo ele. Existe um livro chamado Solidão, da pastora Sara Mendes, que ele traz algumas pesquisas que ela realizou para poder ter dados verídicos para escrever o livro. E ali fala que a cada 100 pessoas, num grupo, 25 afirmaram não ter um amigo ou uma amiga confidente. 1/4, e esse número aumentou, porque esse livro é de 3 anos atrás. Não tem um amigo. A gente tem 500 conexões nas nossas redes sociais, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas se você precisar de alguém às 4 horas da manhã, você não sabe para quem ligar. Você não sabe com quem conversar. Você não tem com quem se abrir. Você não tem com quem falar aquilo que está engasgado aqui, que você precisa confessar, conversar, e a palavra de Deus nos diz que o processo de cura, ele vem do confessar, do falar. Então eu não falo, eu não sou curada, e eu continuo ali sofrendo sozinha, sofrendo sozinho. Homens também, irmãos, homens também. E quando nós falamos de mulher, esse número ele aumenta um pouco mais. Ele aumenta. Irmãs, a Bíblia nos diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Você concorda comigo que é muito mais fácil eu chorar com quem está chorando do que eu me alegrar com quem está alegre? A alegria do outro, da outra, pode não me fazer tão bem. Eu não estou vivendo o processo de renovação da minha mente. Algumas pessoas, irmãos, não suportam a alegria do outro. Não suporta ver as coisas acontecendo na vida do outro. O outro abriu um negócio
E ele está lá desempregado. E aí, ao invés de ele pensar, não, minha hora vai chegar, Deus tem um plano individual para mim, pode ser que eu não abra o negócio, mas Deus vai me abençoar. Não. Sabe, aquela raiz de amargura, de ira. É difícil, irmão, se alegrar com quem está se alegrando. Sabe quando você vê a sua amiga gerando mais uma vez, e sua vida está ali, ó, você está orando igual Ana, sua vida está paradinha na lagoa, você é estéril, não consegue gerar, e se alegrar com ela é difícil. Ver sua amiga casando, e você terminou o namoro pela terceira, quarta vez. É difícil se alegrar com os que estão alegres, irmãos. E isso vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais sozinhas. As pessoas não se abrem, as pessoas ficam com medo de falar, de contar quando recebe uma bênção. As pessoas estão traumatizadas, irmãos. Individualização, que veio com a pós-modernidade. Irmãos, eu gosto de dizer que o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga, não é que está com você quando você chora. Porque, via de regra, o que os gringos falam lá fora de nós brasileiros? Os brasileiros é um povo solidário. A pessoa está chorando, você vai lá, você pergunta se quer alguma coisa. Então, o verdadeiro amigo não é aquele que está com você quando você está chorando. É aquele que consegue se alegrar com você quando você está bem, quando você está alegre. Esse é seu verdadeiro amigo. Estão conseguindo me entender, irmãos? Amém? É aquele que consegue se alegrar mesmo que ele esteja chorando. Aleluias. Irmãos, a individualização, então, faz parte da pós-modernidade. E a mídia social, os processos de coaching, nada contra se tiver algum coach aqui, louvado seja Deus. Mas eu entendo que você precisa buscar um profissional adequado, um profissional realmente que vai entender o que você precisa, o que você está passando, porque o indivíduo ir lá e fazer um curso de 2 semanas e achar que pode direcionar a tua vida, eu entendo que isso vai trazer e já está trazendo consequências terríveis. Terríveis. Irmãos, então os processos de coaching, eles estão fazendo de tudo para tentar ajudar as pessoas. Mas as pessoas estão cada vez mais sozinhas, elas não querem se abrir. E nós precisamos nos lembrar, irmãos, que Deus nos fez para sermos relacionais. Deus não nos fez para ficarmos sozinhos. Se fosse, teria feito Eva, irmãos? Responde para mim. Não precisaria de Eva, teria ficado só Adão. Tudo bem? Irmãos, a oração de Jesus, ele diz... Na oração do Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso. Você concorda que eu só posso dizer nosso, se ele é meu e de mais alguém? Ele não é Pai meu, concede de hoje o pão meu. Quem acha, irmãos, que pode viver sozinho, não ora o Pai Nosso, não pede pelo pão nosso. Mas fica ali, inserido naquele ciclo. E a estratégia do diabo, irmãos, é que você fique sozinho mesmo. É que você fique sozinha mesmo. Sabe por quê? Você é uma presa mais fácil sozinha. Sozinha ele consegue lançar flechas, dados inflamados. E quando a gente fala de inflamação, o que é inflamação, irmãos? É quando a gente não cuida, dá pus. Tem gente que até dá bicho quando chega no pronto-socorro. Então ele joga os dardos inflamados, cria aquele pus. Você está sozinho, você não se abre, você não conversa, você não confessa. E fica cada vez mais fácil para ele dominar a tua mente. Cada vez mais fácil. Outra coisa que faz parte, irmãos, da pós-modernidade, além da pluralização e da individualização, é a secularização. Tranquilo falar de secularização, mundo secular. Né? Hoje todo mundo é gospel, irmãos. A gente ouviu semana passada no Aviva um dos pastores, não me pergunte quem é, porque foram vários dias e eu não lembro, mas um dos pastores falou exatamente essa frase que eu acabei de falar, todo mundo é gospel, é bonito eu falar que eu sou gospel, que eu sou crente. Mas aí, irmãos, eu venho aqui,
na igreja no domingo, eu ouço essa palavra. Aí, quando chega na segunda-feira, eu vou ali no centro tomar um passe. Quando chega na quarta, eu gosto de uma missa, eu vou lá rezar um terço. Quando chega na sexta, eu quebro tudo numa balada. Aí no domingo, se eu não estiver muito cansada ou cansado, eu vou na igreja ouvir uma palavra inteligente. Secularização. A pessoa ela vai fazendo o que ela quer. A pessoa vai vivendo do jeito que ela quer. Mas Paulo, ele diz aqui para mim e para você, não vos conformeis. O desafio, irmãos, da nossa geração, eu acho que de todas as gerações, mas principalmente da nossa, 2023, século 21, pós-modernidade, é não entrarmos na forma do mundo. Mas pelo contrário, não é conformar, mas é transformar. Esse é o nosso desafio, irmãos. Porque às vezes as coisas parecem ser normais. Está tudo normal. É normal? Não, não é normal, irmãos. Não é. O evangelho é loucura para as pessoas. Não é normal. Então o desafio do nosso tempo é combater e não conformar. Irmãos, aqui rapidamente, já indo para o final, porque a hora voa, pastora Adriana. Eu queria compartilhar com vocês algumas ondas que nós tivemos no movimento feminista, e aqui eu não estou direcionando para a mulher, porque você que é homem, com certeza você foi influenciado por essa onda. Você tem avó, você tem mãe. Então isso aqui se dá para a igreja toda. Algumas ondas que afetou totalmente, irmãos, o andar, o caminhar da nossa sociedade. Vocês vão concordar comigo, você que já estudou sobre isso. A primeira onda, irmãos, que é no final do século XIX, em uma de suas manifestações, as mulheres lá nos Estados Unidos, elas vão para a porta do Miss América, o maior concurso de beleza que existia, e lá elas começam a queimar os sutiãs, tudo bem? Todo mundo sabe. O que elas queriam com esse movimento, com essa manifestação? Elas queriam ter o direito de votar. Elas queriam os mesmos direitos políticos que o homem, e até aí, irmãos, beleza. É o que nós vivemos hoje. A mulher, ela consegue votar, glória a Deus por isso. Na segunda onda, irmãos, o movimento feminista, entre a década de 60 e 80, algo diabólico, algo maligno, ele é inserido na nossa sociedade, e ali ele choca com a onda do movimento Woodstock, que você já deve ter ouvido falar, que pregava sexo, droga e rock and roll. Ele choca também com o advento da pílula concepcional. Então a mulher, ela passa a ter poder sobre o seu corpo, e ela passa a achar que ela podia ter relações com quem ela quisesse, a hora que ela quisesse, tomar um remédio e ficar por isso mesmo. Por isso que eu falei que reflete na nossa sociedade, você é homem, você é mulher. Ela passa a ter, então, relações sexuais livre, e também choca com a lei do divórcio, com a mudança da lei do divórcio. A mulher agora, ela pode optar pela não continuidade do casamento. Irmãos, pasmem ou não, hoje, a maior iniciativa pela não continuidade dos casamentos vem da mulher. É a mulher que não quer mais ficar casada. É a mulher que acha que ela não precisa. É a mulher que se sente autossuficiente. Reflete na nossa geração hoje. A terceira onda foi na década de 90, teve algumas manifestações, mas nada muito importante. Mas a segunda onda, então, irmãos, ela impregna alguns conceitos na vida da mulher que resulta na nossa geração de adultos hoje. Que são mulheres altamente empoderadas, capacitadas, inteligentes. E aí você me pergunta, já que você é contra, nem um pouco, senão eu não pregaria o que eu vivo. Eu acho que a mulher tem que buscar sim, ela tem que buscar por conhecimento sim, ela tem que buscar se aprimorar sim. Mas quando nós vamos ver o exemplo da mulher perfeita, lá em Provérbios 31, o que vai nos dizer? Que ela era uma mulher capacitada, uma mulher inteligente, que o seu marido tinha a confiança nela,
que ela não comia o pão da preguiça. A palavra de Deus vai nos dizer que ela acordava ainda de noite. O que eu entendo? Ela se levantava pela madrugada, para ela cuidar da sua casa, para ela gerir as suas empregadas. Essa mulher, ela tinha posses, ela tinha dinheiro. O que mais que a palavra de Deus vai nos dizer? Que ela era inteligente. Fala que ela examina uma propriedade e compra. No mínimo, visão analítica essa mulher tinha. No mínimo, ela era muito boa de conta de matemática. Porque ela olha, ela examina, ela faz as contas, ela compra uma propriedade. Não está falando de qualquer pessoa aqui, irmãos. Então, o problema não é ser capacitado. O problema não é ser inteligente. O que mais que fala aqui? Fala que ela é uma mulher antecipada. Um dos versículos, eu não anotei aqui, mas vai falar que a sua casa não teme a neve. Por que não teme a neve, irmãos? Porque toda a sua família está vestida de escarlata, ou seja, já tem roupa pronta para o inverno. Ela não vai sair correndo a hora que o negócio aperta para fazer tudo correndo. Ela era uma mulher antecipada. Ela tinha sábias palavras, administrava bem o seu lar, entende que a beleza e a formosura vai passar, mas que a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada. Então, irmãos, não tem problema, mas a mulher, ela precisa fazer do seu relacionamento com Deus a razão do seu viver, a sua prioridade. E aí sim, Deus vai revelar, Deus vai mostrar para que tanta sabedoria, para que tanta inteligência, para que tanta capacitação, mas ela vai viver o plano de Deus para a vida dela. Tudo bem até aqui? Irmãos, a mulher chegou a lugares excelentes. Como nós podemos ver, né, o maior cargo da nossa nação, né, a gente tinha uma presidenta. A gente gostando ou não gostando, alguns gostando ou não gostando, a gente tinha uma presidenta, né, aqui no Brasil. Mulheres pilotas de avião. A mulher chega a lugares, irmãos, inimagináveis. Mas é muito improvável que haverá outra geração tão arrebentada de alma como a nossa. Porque o que nós falamos? O problema não é buscar essas coisas. A palavra de Deus, a minha Bíblia e a sua Bíblia, não diz que você não pode buscar por conhecimento. Não diz que você não pode ser capacitada. A minha não diz. Mas não entendeu o propósito de Deus para ela como mulher. O que fazer de tudo isso? Irmãos, e aqui eu iria trazer algumas coisas, mas não vai dar tempo. Então, só para vocês terem uma ideia, o índice de suicídio, ele está elevadíssimo. Eu peguei uma matéria para atualizar para vocês, que a gente tem que trazer dados atualizados da OMS, Organização Mundial da Saúde, e essa matéria é agora desse segundo semestre, que traz números do ano passado, 2022, 2023 não fechou, então não tem como eles fazerem a matéria fechada ainda. Mas lá foram registrados 16 mil novos casos de suicídio, só no Brasil. Isso para os que são registrados. Isso para aqueles que falam que é suicídio. Ok? Eu entendo que esse número é muito maior. Irmãos, são os homens que mais morrem, mas são as mulheres que mais tentam. A diferença é que o homem, quando ele tenta, ele vai lá e faz o negócio acontecer. A mulher, ela tenta mais. Ela corta de leve um pulso, ela toma um remédio, dá tempo de fazer a lavagem estomacal, mas ela tenta muito mais. E o que a gente entende com isso, irmãos? Alma adoecida. Irmãos, vou para o término, porque na verdade eu tenho, se for ver, 2 minutos, né, pastora Adriana? Irmãos, o que a gente precisa então fazer quando a nossa alma está adoecida? Nós precisamos desintoxicar a nossa alma. Né? Existe tantos sucos detox, eu não sei você, mas eu gosto. Alguns não, outros sim, mas eu gosto. Existem massagem detox, treino detox. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente desintoxicar a nossa alma. Nós precisamos dar nome para aqueles pensamentos, para aqueles sentimentos, para aquelas palavras que um dia foram lançadas sobre você, e até hoje, quando acontece alguma coisa,
aquilo vem como um dardo inflamado e você age e reage de muitas formas. Irmãos, aqui a gente tem vários sinais e sintomas de pessoas que têm uma alma tóxica. Pessoa que tem uma alma tóxica não consegue fazer amizade, ela prefere ficar sozinha. Sabe aquele trabalho de faculdade? Ai, professor, eu prefiro fazer sozinha, não quero fazer com o grupo, não. Não quero fazer porque ninguém presta para estar no meu grupo, eu prefiro ficar sozinho. Mais ou menos isso. Outro sinal, julga todo mundo pela aparência. E, irmãos, com as redes sociais isso virou um pandemônio, não tem outra palavra. Nós somos cruéis. Nós julgamos o que nós não sabemos, nós julgamos o que nós não vivemos, nós julgamos o que nós não conhecemos. A gente julga pessoa tóxica, pensamento tóxico. Outro sinal, irmãos, quando nós culpamos todo mundo pelas coisas que é de nossa responsabilidade. Porque meu patrão fez isso comigo, minha esposa fez isso comigo, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe. E a gente não se torna protagonista para dar uma volta naquela história. Para se colocar como fizeram, mas a vida é tua. O que você vai fazer com o que fizeram com você? O quê? Irmãos, essa palavra, Jean Paul, um filósofo, ele escreveu isso. O que você fez daquilo que fizeram com você? E essa palavra ela veio muito de encontro a algo que eu estava e eu estou. Eu estou em processo que eu estava passando. E quando eu parei para meditar, eu comecei a me perguntar, o que eu estou fazendo com o que fizeram comigo? Fizeram, ok, mas a vida é minha. E eu tenho total liberdade para, diante da palavra de Deus, mudar o caminho da minha vida, meu futuro. Amém, irmãos? O que mais que a gente vai ver aqui? Irmãos, a gente precisa superar as críticas. Pessoas com pensamento intoxicado não conseguem superar as críticas. Irmão, para você ser gigante, chega um momento que você precisa tampar seus ouvidos e tampar os seus olhos. Davi, irmãos, quando ele foi lá no arraial de Israel, ninguém queria lutar contra Golias, ir lá na peleja e guerrear contra Golias. Aí Davi vai e começa do rei até seu irmão Eliabe. O rei fala, mas você é pequeno demais, usa essa armadura. E ele fala, não vou usar, eu não consigo, é muito pesado para mim, porque realmente sou pequeno. E aí, quando ele chega perto do seu irmão, Eliabe fala assim para ele, o que você veio fazer aqui? Você veio só ver a peleja, né, Davi? Aí Davi responde para ele, o que foi que eu fiz dessa vez? O que o texto nos ensina? Dessa vez, ou seja, Eliabe sempre criticava, sempre pegava no pé de Davi. Nós precisamos, para desintoxicar a nossa mente, irmãos, aprender a vencer as críticas. Outro sintoma, pessoa que é sonhadora demais e não executa nada, vive no fantástico mundo de Bob, é muito sonho, mas zero execução, irmão. Sonho sem execução é coisa de gente preguiçosa, não vai te levar a lugar nenhum. Pessoas que começam e não param, enfim, pessoas que invejam muitos outros, enfim, que invejam muitos não, né, porque inveja é pecado, que inveja os outros, independente se é muito ou pouco. Irmãos, é isso, relacionamentos baseados em interesse vão intoxicando a nossa alma, relacionamentos possessivos, se relacionar com pessoa muito calada, a pessoa não se abre, você não sabe o que aquela pessoa... Os homens têm essa característica, não sei na sua casa, mas o Jacques, ele é muito calado. E para mim, às vezes, fica difícil, eu oro, porque eu não sei o que ele está pensando, eu não sei o que ele está sentindo, e aí a gente precisa ir para o joelho, irmãos. A gente não sabe o que a pessoa está passando. Então, irmãos, vamos ficar de pé? O nosso desafio é considerar, em primeiro lugar, quais são os sinais de intoxicação nos pensamentos, nas palavras, nos relacionamentos que você viveu ao longo da sua vida. Irmãos, você crê que você só pode ser curado se você tem uma doença
se você tem uma enfermidade, você só pode ser curado a partir do momento que você entende que você tem essa enfermidade, que você tem essa doença. Senão não tem como. Como que Deus vai operar um milagre se eu acho que eu não preciso do milagre? Como que Deus vai trazer a cura se eu acho que eu não preciso de cura? Queria pedir para você fechar os seus olhos. Fica aí no seu lugar mesmo. Irmãos, Paulo disse, não conforma, mas transforma. Eu começo a renovação da minha mente, irmãos, assumindo que eu preciso realizar essa renovação. Que eu preciso dar início a esse processo de desintoxicação da minha mente. Se eu pudesse deixar um último versículo para vocês levarem para a casa de vocês, eu deixaria Salmo 116, 7, que vai dizer: retorna ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Então, além de entender que é pouco a pouco, irmãos, é um pouco hoje, é um pouco amanhã, é um pouco depois de amanhã, é todos os dias. Além de identificar, identifique nesta hora, meu irmão, quais foram as palavras que você ouviu, quais foram as atitudes que você presenciou, quais são os pensamentos que intoxicam a tua alma. Começa a identificar, começa a dar nome a eles. Irmão, chegou um momento da minha caminhada o ano passado, que eu precisei começar a dar nome. Eu precisei falar para Deus: Senhor, foi naquele dia, Pai, foi aquela palavra, Senhor, foi aquilo que eu ouvi, Pai, é esse sentimento que está acabando com a minha vida, Senhor, é isso que está acontecendo. Eu precisei dar nome ao que estava acontecendo na minha vida. E eu te convido a você dar nome. Conversa com o Senhor. Aí, como eu disse, irmãos, todos nós temos pensamentos que nos intoxicam. Todos nós já tivemos relacionamentos, irmãos, que tentaram acabar conosco. Apresenta a sua alma, porque o tratamento só vai chegar à medida que você reconhece que você tem esse problema. Pedro diz, irmãos, que há uma milícia, há uma luta, há um combate contra a minha e a sua alma. E eu não vou te convidar para vir aqui na frente não, porque eu estou falando há quase 1 hora, que é você que precisa identificar isso, que você já passou por isso, e é você que tem que orar. O salmista no Salmo 42, existe 2 versículos iguais, onde ele fala: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele dá um comando para a sua alma: espere em Deus, pois ainda o louvarei. É você, irmãos, é você aí no seu lugar com Deus. Conversa com o Senhor. Vou pedir para você colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos. Pai, nós ouvimos a tua palavra nesta manhã, Pai. A tua palavra nos diz que ela não volta vazia, Pai, mas que ela encontra morada nos corações, Senhor. Pai, assim como essa palavra falou ao meu coração, Senhor, tantas coisas que eu disse aqui nesta manhã, eu vivi, Pai, esse processo de transformação, Pai, dia a dia, Senhor, dizer para minha alma: por que você está batida? Espera, espera, espera em Deus, descansa no Senhor, pois ainda o louvarei. Pai, tem pessoas aqui que viveram, que passaram, que presenciaram, que ouviram coisas, Senhor, que justifica o seu choro, justifica o seu medo, justifica o seu receio, que se a gente fosse sentar para conversar, nós choraríamos juntos, Pai. Realmente justifica o que a pessoa está passando. Mas a tua palavra nos diz que nós precisamos, Senhor, entrar nesse processo de renovação, de transformação, porque só assim nós vamos viver o teu querer, a tua vontade boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Pai, Satanás, ele adora colocar, Senhor Jesus, vírgula, onde o Senhor colocou o ponto final. As pessoas nesta hora, Pai, nossos irmãos, eles receberam essa palavra. Eles vão sair daqui, Senhor, tendo a certeza de que é isso, é uma batalha, Pai, eu estou em luta, o inimigo joga dardos inflamados, Pai. Mas muitos, Senhor, podem chegar ali na porta e Satanás lançar uma seta, dizendo: não vai acontecer nada, nada vai mudar.
Você vai chegar na sua casa, seu marido vai estar do mesmo jeito, seu filho vai estar do mesmo jeito, serão os mesmos problemas financeiros, os mesmos problemas. Pai, coloca na nossa cabeça o capacete da salvação, Senhor, para que nós possamos resistir a esses dados inflamados, Pai. Continua, Espírito Santo, o teu processo, pouco a pouco, em nossa vida. Aleluias. Aleluia. Escute isso, nós estamos encerrando. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer: e daqui pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo bem melhor do que real. Oh, aleluia! Oh, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste. Será que você pode declarar isso? Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Oh, meu Deus, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem. Então declare, perdoa no Senhor. Oh, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, meu rosto vem molhar. Oh, meu Deus, como um sinal, e estás. Ele está nesse lugar, e Ele bradou ao nosso coração nessa manhã, com essa palavra. Que você vá para sua casa com essa palavra no seu coração. Tem dias, tem momentos e tem horas que nos foge palavras. Tem dias e tem horas que o vendaval e o mar agitado está dentro das nossas emoções, está dentro do nosso barco, da nossa mente. Mas eu quero te dizer isso, ainda que, meu irmão, parece que você não vai chegar, ainda que parece que não tem uma saída, ainda que parece que não tem uma calmaria, você vai ouvir a voz de Jesus dizendo: eu estou aqui, eu te ajudo, eu te abraço, eu nunca te abandonei. Pessoas podem te abandonar, homens podem te abandonar, mas Jesus está ali: eu estou aqui, eu estou contigo. É você que ainda não percebeu que eu também ajo, eu trabalho no silêncio. Eu não sei você, mas muitas vezes eu disse assim: Senhor, Tu está quieto demais. Aí o Espírito responde baixinho: é para o inimigo não ouvir que eu estou trabalhando. Eu não sei você, mas eu queria te dar um minuto para você perceber a dispensação do Espírito aqui nessa manhã.
ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho aqui. Oh, meu Pai, sofrer contigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Oh, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, meu rosto vem molhar, como um sinal de estar neste. Ele está aqui, declare ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Declare mais uma vez, perdoa no Senhor. Oh, perdoa-me. As lágrimas, meu rosto vem molhar, que tu estás. Aleluia, 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 aleluia. Se essa é uma verdade, faça barulho, aplauda e exalte o nome daquele que vive. Aleluia. Você vai para casa abençoado essa manhã. Você vai para casa abençoado essa manhã. Ele está contigo. Ele está contigo. Quando as lágrimas começam a rolar, sabe, Adilson, você está lá no volante do carro e aí dá aquela escapadinha que ele está lá. Quando você parece que, viu, pastor Jackson, dá aquele nó na garganta, você vai lá, não vou conseguir. Ele diz, eu estou aqui, eu te ajudo. Viu, Diego? Eu te ajudo. Sabe que você pode olhar para umas 2, 3 pessoas e dizer, ele está contigo. Ele está contigo. Diga isso. Seja profeta, ele está contigo. Essa semana você vai viver algo extraordinário do Senhor, porque há um mandar, há um operar, há uma ordem do Senhor, dizendo dentro da tua mente, dentro das tuas emoções, acalma-te, aquieta-te, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te coloco de pé, eu abro as portas, eu fecho as portas, eu sustento, eu envio, eu barro, eu paro, eu faço caminhar por cima das águas. É semana de você ouvir Deus dizer, eu estou contigo, eu estou aqui, você não está sozinho. E quando o diagnóstico chegar, eu estou aqui. E quando o juiz determinar, eu estou aqui. E quando os homens falar que não tem, eu estou aqui. Deus está contigo. Pai, nós te louvamos por esse privilégio, pelos louvores, pelo ministério de louvor, por essa equipe abençoada, pelos guardiões, pelos obreiros, pelo ministério de mídia, pelas crianças, Pai, pela palavra ministrada ao nosso coração, pela Jaque, Senhor, por cada um dos nossos irmãos, os visitantes que nos visitam, que a tua bênção, a tua paz continue conosco, nos sustentando, nos colocando de pé. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Leva o teu povo debaixo da tua paz, da tua bênção, e que o grande amor de Deus, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e a doce e infinita comunhão e consolação do seu Espírito esteja com você, com a sua casa, com a sua família, onde quer que você for. E você diga, Deus te abençoe em nome de Jesus. Família Oitava, aleluia, glória.